eu gostaria de registrar o desserviço que a AES Eletropaulo presta à competitividade brasileira, à condição da melhoria de qualidade de serviço e a atenção que dá ao consumidor. Nesta quarta-feira, a linha Circuito EGU 105 ficou 8 horas sem energia elétrica. Como se não bastasse, nesta quinta-feira ficaram mais 4 horas e 15 minutos sem energia elétrica. Isto não é o que o Brasil precisa, não é isto que traz competitividade, que traz condição das empresas produzirem e gerarem emprego. É vergonhoso esse cenário. Espero que alguma medida seja tomada neste país para que nunca mais esse cenário continue se repetindo. E não é só na linha EG1 105 de Bugaçu, não. Várias cidades. E o pretexto é: choveu, não tem energia. Agora, a tarifa dela, a demanda que ela cobra na conta, ela não diminui quando chove. Tem alguma coisa errada? Tire as suas conclusões. No programa Hora e a Vez da Pequena Empresa de hoje, você vai ver: independente da área de atuação, a melhor e mais eficiente maneira de vencer a concorrência é através de valores e não de preços. Mas como fazer isso na empresa? Acompanhe algumas dicas com os professores Carlos Loures e Roberta Ian. No quadro Pequena Notável de hoje, conheça uma pequena empresa paulistana que desenvolve fantasias das passistas e destaques de grandes escolas de samba e trazem brilho e muita alegria ao nosso carnaval. Nesta semana aconteceu a 13ª edição da Feira Brasileira de Móveis e Acessórios da Alta Decoração, a ABIMAD. A equipe do programa esteve presente no evento e trouxe muitas novidades a você. O Tribunal Superior do Trabalho antecipou a discussão para regulamentar as regras para os serviços prestados à distância. A nova turma determina que os empresários não poderão distinguir funcionários que prestam serviços internos ou externos. Saiba mais sobre a discussão com o Dr. Piraci de Oliveira. E diretamente de nossos estúdios, confira uma entrevista exclusiva no programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Um ponto essencial para todos os empresários no que diz respeito às vendas é concorrer em valor e não somente em preço. Como isso pode ser aplicado no seu negócio? Bom, eu colocaria isso em termos de uma palavra-chave, que é diferenciação. Então, o que eu posso fazer por esse público-alvo, por esse indivíduo que eu quero atender, que seja diferente dos meus concorrentes, que eu possa levar alguma coisa para ele que meus concorrentes não tenham. Em primeiro lugar, o empresário precisa saber tudo sobre o seu público-alvo para saber como ele vai usar o produto ou o serviço, entre outras características e informações importantes. Então, o que é isso? É ele conseguir saber quais são suas preferências, o que ele poderia agregar de maior valor no produto ou no serviço que ele presta, conseguir colocar sempre algo a mais, superar a expectativa desse público. Quer dizer, o que o cliente valoriza? Ele valoriza prazo de pagamento, ele valoriza um serviço de entrega rápido, ele valoriza apoio da equipe de vendas. O que esse cliente valoriza e que eu possa usar como diferencial? Quer dizer, então é isso que eu tenho que me perguntar. Por onde eu começo? É exatamente por onde o cliente, aquilo que o cliente deseja. O empreendedor deverá pensar e criar proposta de valores que possam trazer benefícios à clientela. Então, se a gente olhar para o lado do benefício, a gente tem um serviço de entrega, a gente tem um apoio da força de vendas, você tem prazo de pagamento e você tem do lado de custo quanto que o cliente paga por isso. Então, criar valor para o cliente só é possível de duas formas. Ou eu aumento os benefícios ou eu diminuo os custos. E como proceder caso o retorno seja negativo em relação aos produtos e serviços prestados pela sua empresa? O que ele deve fazer de cara é voltar no processo. Então, se o problema foi de entrega, qual é o problema no departamento de entrega? Se o problema foi a qualidade do produto, o produto saiu com defeito, qual foi o problema na linha de produção? O que levou esse produto a ter um defeito? O empresário tem que estar preparado para escutar o público. Quer dizer, ele não pode ter má vontade nem achar que sabe tudo.
É importante que ele escute a necessidade, as reclamações, as sugestões, mesmo que aquilo não seja tão viável naquele momento para ele, é muito importante que ele escute e se prepare também para resolver essas questões. Através das dicas dadas pelos professores Carlos Loures e Roberta Ian, você poderá analisar quais são as melhores formas de atrair mais clientes com os benefícios sem precisar deixar seus produtos mais baratos. Entre os dias 8 e 11 de fevereiro, aconteceu a 13ª edição da Feira Brasileira de Móveis e Acessórios da Alta Decoração, a ABIMAD, no Centro de Exposições Imigrantes. A principal proposta da feira é apresentar ao público todas as novidades exclusivas e tendências do setor moveleiro e decoração de luxo. O evento contou com a participação de mais de 178 empresas de todo o Brasil. Além disso, realizou um encontro internacional de negócios para dar incentivo à exportação. Conhecido por ser uma festa tradicional e por atrair muitos turistas, o Carnaval conta com diversas plumas, brilhos e fantasias muito coloridas. Olha, ver o trabalho nosso realizado assim na avenida é a melhor parte que tem, porque nem tudo que você produz você consegue enxergar, né? Quando a gente faz um trabalho como a gente está fazendo esse ano do Camisa, então o nosso trabalho termina na avenida. Então a gente executa a fantasia aqui e damos todo o suporte para os clientes lá na avenida, né? Para atender a grande demanda da época, o empresário conta com uma equipe de profissionais capacitados que possuem experiências adquiridas ao longo dos anos, com a atuação em diversas escolas de samba em todo o Brasil. Bom, a mão de obra, na verdade, é a parte um pouco mais difícil que a gente tem hoje em dia. Porque assim, nem todo mundo tem o talento, né, de coisas minuciosas, de trabalhos delicados, né? Então o que nós vamos fazendo? Nós vamos fazendo um passo a passo, né? A gente faz algumas séries de teste, que a pessoa, uns tem habilidade para corte, outros têm habilidades para decoração, entendeu? É assim que a gente vai escolhendo as pessoas que trabalham, não só aqui no ateliê, como trabalho terceirizado. Além de atender o Brasil, a empresa já chegou a exportar suas fantasias para mais de 30 países. Hoje eu tenho clientes brasileiros em 31 países, né? Basicamente aí Alemanha, Suíça, Suécia, Itália, né? Austrália e assim, a Europa toda, na verdade. Mas é um trabalho diferenciado, que é um trabalho de cultura, né? É um trabalho de fantasias bordadas, que são os brasileiros que estão fora do Brasil para fazer um show cultural de longa duração, né? Então é um show que tem o maracatu, tem o frevo, tem a capoeira, né? E sempre acabando com o samba. Caso o cliente não tenha uma ideia pronta, o empresário conta com a participação de um estilista que desenvolve as fantasias através do samba enredo. Eu tenho uma pessoa que faz a parte de figurinista, é um figurinista, né? Quando o cliente não tem, ou a escola de samba não tem no que eu chamo figurino, eu tenho essa pessoa que vem dentro do enredo solicitado, a gente faz a execução do figurino e também a confecção da fantasia. Para se manter durante todo o restante do ano, a empresa confecciona diversas fantasias para a gravação de comerciais e eventos. Fora o carnaval, eu trabalho com fantasia de aluguel, trabalho com parte de cenografia, decoração de buffets, festas infantis, faço também fantasia às vezes para lançamentos de produtos específicos, entendeu? Você acaba de conhecer uma empresa que, com a sua criatividade e dedicação, traz o brilho e a alegria a uma das festas mais conhecidas do mundo, o Carnaval. Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. O Brasil cresce. É simples. É super simples. O Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo apoia esta ideia. O Tribunal Superior do Trabalho antecipou a discussão para regulamentar as regras para os serviços prestados à distância.
De acordo com a nova norma, os empresários não poderão distinguir funcionários que prestam serviços internos ou externos. O empregador, pela utilização de equipamentos de informática de última geração, como tablets, notebooks ou pagers, exerce a sua função fora do escritório, fora do meio físico tradicional. Isso é moderno, cada vez mais vem acontecendo, gerando certa dúvida, especialmente quanto à existência ou não de subordinação e de horas extras. Outra regra importante é que o funcionário que trabalhar à distância deverá manter os telefones e e-mails constantemente atualizados para atender às exigências dos chefes. O Tribunal Superior do Trabalho também irá fixar que o próximo funcionário deverá providenciar todos os materiais necessários para o trabalho em casa. O tribunal também exige metas de desempenho, obriga a consulta da caixa eletrônica diariamente e obriga ainda a prestação de contas ao chefe por meio digital. Então aqui nós temos já um primeiro regramento do teletrabalho, que possivelmente se estenderá às empresas de modo geral. Ao gestor, ao gerente do trabalho, fica obrigado a acompanhar o trabalho e a adaptação dos prestadores de serviço e a aferir metas. Então basta que o gestor afira as metas, consulte a prestação daquele trabalho efetivo, tudo por meio digital. A consequência do teletrabalho, no âmbito da regulamentação do Tribunal Superior do Trabalho, é que o atingimento das metas se equivalerá ao cumprimento da jornada semanal de trabalho. Então, o empregado que recebe metas para cumprir em casa, cumpridas as metas, ele cumpriu a sua jornada cheia de trabalho. O próprio relatório de metas já abona o cartão de ponto, não sendo devido nenhuma hora extra. As metas se equiparam à jornada de trabalho. Atraso superior a 5 dias equivalerá à falta. Então é uma relação bastante fácil de ser verificada. Cabe lembrar que permanece vigendo a súmula 428 do próprio TST, estabelecendo que o simples portar de um pager ou de um telefone ou algo do gênero não implica o recebimento de horas extras. O artigo 6º, que foi alterado, não traz grande inovação no que diz respeito ao pagamento de hora extra. Não é porque um funcionário respondeu um e-mail depois da jornada, depois das 18 horas, que ele ficaria sujeito, por exemplo, ao recebimento de horas extras ou de sobrejornada. Não é esse o objetivo da lei. Continua valendo o contrato realidade, ou seja, as metas foram atingidas dentro de um patamar razoável de tarefas entregues ao colaborador. Acontecendo isso, não há que se falar em hora extra, não há que se falar em qualquer alteração da jornada com sobrecálculo de horas. Vige o princípio da razoabilidade. O empregado deve receber uma quantidade X de trabalhos suficiente para, num período normal de trabalho, cumpri-las de forma eficaz e com respeito à saúde do trabalho especialmente. A nova lei busca apenas trazer uma inexistência de diferença entre o trabalho externo e o trabalho feito dentro da sua empresa. Visa adequar uma realidade que já vem acontecendo em muitas situações. Muito obrigado, até o próximo programa. As micro e pequenas empresas já são 7 milhões em todo o Brasil e representam 22% do PIB nacional. 60% da mão de obra com carteira assinada trabalham em micro e pequenas. Por tudo isso, a Secretaria Especial para este setor é tão importante para o Brasil, para a nossa indústria, para o fortalecimento do mercado interno e para o aumento da nossa competitividade. Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa. O SIMP defende essa iniciativa. Apoie você também. Confira agora a mais uma entrevista no programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Eu estou aqui hoje recebendo a visita da professora e da advogada Rosana Chiavassa, uma das maiores especialistas brasileiras em direito do consumidor e que está aqui para fazer um programa conosco para resolver e para discutir as principais dúvidas do consumidor. Doutora Rosana, é um prazer recebê-la. E nós temos aí, no próximo dia 15 de março, a comemoração do Dia Mundial do Consumidor. O que a senhora acha que teria que ser ressaltado nessa data para o brasileiro? Primeiramente, quero cumprimentar os telespectadores. É uma honra estar aqui com você, professor Dr. Siqueira, um homem a quem eu respeito muito e admiro seu conhecimento jurídico implacável e um advogado lutador pelo direito dos seus
constituintes. Dia do consumidor. O Brasil já melhorou, já mudou muito, muito. O Brasil já aprendeu que tem que brigar, mas é uma pena que ele ainda não tenha consciência de todos os direitos que ele tem. Então, eu acho que nós temos ainda um longo caminho a percorrer. Nós já podemos dividir o fornecedor de produto, o fabricante, ele olha para o consumidor e sai correndo para atender as reclamações, a demanda. Então, é um setor que já conhece o código e confia e atende às exigências do lado contrário do consumidor. Então, os saques funcionam muito bem. O grande problema, doutor Sequeira, que nós vivenciamos são os prestadores de serviço. O mundo ainda é um caos. Não conhecem o Código de Defesa do Consumidor. E nessa linha, quais seriam, assim, os maiores campeões de audiência em relação às reclamações dos consumidores brasileiros? Na verdade, nós podemos fragmentar, né? Acho que o campeão são bancos, telefônicas, planos de saúde, são os campeões, né? Os PROCONs são lotados no Brasil inteiro, né? Não há fragmentação. E no setor de prestador de serviço, nós temos aí uma gama muito grande, porque vai desde o encanador, né? Desde o marceneiro até o advogado, até o médico. Né? E esse setor é que ainda é muito complicado. E é complicado por conta de uma falta de cultura também do prestador de serviço ou por conta de deficiências do Brasil mesmo, que são famosas, né? Do ponto de vista não só da formação, mas da estrutura, da infraestrutura, enfim. Quais são os fatores mais... Eu acho que você já selou e já fechou. Mas, acima de tudo, não é só do Brasil, não. Envolve homens, não há uma empresa... Não é? E aí entra a simpatia, entra o bom humor naquele dia, entram os pequenos problemas das pessoas e aí acabam tendo atritos. Né? É um homem e outro homem que naquele dia podem estar com sérios problemas e em algum momento vão brigar, vão se desentender ou não vão procurar maiores esclarecimentos. Eu acho que um consumidor, a hora que entra numa loja, inconscientemente ele pergunta mais, ele pede mais papéis, documentos. E o consumidor, a hora que senta na frente de um médico, não, ele entrega tudo e esquece que ele tem que se documentar, que ele tem que se informar. Mas esses são serviços, por assim dizer, serviços mais do varejo, né? Agora, aquelas reclamações de atacado, de massa, né? Que são as grandes reclamações que aí envolvem os campeões de audiência mesmo. Que passa... basicamente pela falta de transparência e por falta de informação. Eles não dão informação, eles ignoram o consumidor vira um produto para eles. Né? E é nesse momento que as violações ocorrem. Agora, pela sua experiência, isso ocorre porque é uma cultura mesmo de não passar informação, de não querer se aproximar do consumidor ou porque tem algum outro tipo de explicação? Não, eu acho que é isso mesmo. É lucro pelo lucro. Não quer... cumprir, eu diria que não é nem questão de querer ou não. A lei está aí, tem que cumprir, né? Tem que dar toda a informação. Enfim, tem que olhar com muito respeito para o consumidor. Eu acho que, infelizmente, alguns prestadores de serviço ainda não se conscientizaram disso. Até porque vem o outro lado, né, doutor Sequeira, que nós já conhecemos. A justiça é lenta, infelizmente. Então, o retorno dessa violação é demorado e as empresas, então, não, vão deixando que isso aconteça. Que entra naquele padrão de contencioso de massa, que aí você gerencia com departamento jurídico e tudo mais. E pouca gente sabe que para a empresa ela até precisa que o consumidor entre na justiça, porque ela bate o prejuízo daquela ação no imposto de renda. Então, tem empresa que fala, não, pode entrar. Entrou na justiça, ele vem e faz acordo. E pega aquele acordo e joga... Ou seja, a estrutura jurídica está no custo. Está no custo, exatamente. Já está incorporada. Já, e na cultura mesmo. E aí fica difícil, né? Muito difícil. Doutora Rosana, nós estamos num programa de micro e pequena indústria, né? Micro e pequeno empresário. Quer dizer, eu me lembro quando da promulgação do Código de Defesa do Consumidor, teve uma discussão muito forte no Brasil que as empresas não aguentariam, que daria muito trabalho, que o Código do Consumidor é aquela coisa terrorista que sempre acontece, que ia acabar com o Brasil, ninguém ia aguentar. Como que a senhora avalia isso hoje? Ainda permanece essa discussão? Ainda tem esse temor? O micro pequeno sofre mais mesmo ou ele tem como encontrar outros mecanismos de defesa, enfim? Eu diria que... eu não diria que sofrem, eu diria que talvez custe caro
no início do investimento, montar uma estrutura para atender o consumidor. Né? Então, ele tem que ter, nem que seja uma pessoa, para ouvir bem a reclamação e atender a demanda. Porque reclamação, qual é o profissional que não recebe? Dá alguma coisa errada, não é? É tão comum, né? O motoboy não veio, não entregou aquele contrato, pronto. O inferno está criado. Então, o pequeno empresário, ele depende de uma série de outras pessoas para dar cabo dos seus afazeres. E aí, se ele não tiver uma estrutura mínima, ele vai sofrer, sim. Mas o que ele vai sofrer? O não cumprimento da lei. Então, eu acho que já passamos por essa fase. Hoje, o Código de Defesa do Consumidor está incorporado em tudo. E eu brinco, professor Siqueira, que o brasileiro, desde que ele acorda, a hora que ele vai para a padaria, ele começa o dia dele numa relação de consumo. Depois ele almoça fora, vai numa farmácia, vai no médico, vai numa livraria, no cabeleireiro, no barbeiro. Todo cidadão brasileiro vive no seu dia mais de 10 relações de consumo. Né? Então, é muita coisa, é muita demanda. E eu diria até que tem pouca ação para muita demanda. Porque você vivendo 10 relações de consumo num dia, obviamente, uma delas vai ser violada. E depende de como você vai lidar com isso. Mas a impressão que eu tenho, aí é uma impressão mesmo, não tem nenhum dado para fundamentar isso, mas a impressão é que melhorou muito, né, o nível das relações de consumo no Brasil. Eu não tenho... Tem coisas que apenas aparente, tem outras que já não. Sim, melhorou muito. Eu acho que hoje o consumidor, com exceção daqueles 3 setores que nós mencionamos, os grandes, as grandes reclamações, o consumidor não é mais um número. Né? Ele era um ser humano respeitado, valorizado e que o empresário não pode perder. Porque a concorrência aí fora está muito grande. E tem indicadores ou tem algum tipo de instrumento que confirma isso que a senhora está dizendo? Por exemplo, algum dado oficial de que há mudança de perfil de consumo, há mudança de perfil de fornecedor por conta do tratamento? Tem. Já tem várias pesquisas, inclusive feitas pela USP, e isso está comprovado. Né? O empresariado mudou seriamente. O consumidor está começando a perceber que não adianta entrar chutando a porta, né? Começa a ir devagar, porque se reclamar vai ter um retorno. Eu acho que essa dinâmica já mudou muito. A sociedade hoje já sabe que ela vive, que é uma sociedade de consumo, coisa que não existia mais. Você ouve a palavra sou consumidor de criança, Sim. de idoso, que não teve, que não precisou disso, né? Se nós lembrarmos dos nossos avós enquanto consumidores, o comerciante deixava a mercadoria na casa dela e ia buscar semana que vem, né? Que eram os viajantes, não era isso? Com todo respeito, ninguém desconfiava de nada. Então, você veja, no começo do século passado, o consumidor era tratado com respeito. A economia foi indo, tudo foi mudando, o consumidor vira um número. E é neste momento que percebeu-se a necessidade de que este cidadão voltasse a ser respeitado. Né? Pois é, adquiriu o caráter de massa mesmo. De né? massa. E foi uma mudança, do ponto de vista do direito, brutal, né? Eu diria até, me desculpe, professor, eu diria que a grande mudança, ela tem um caráter filosófico fantástico, né? Porque o Código de Defesa do Consumidor é o quê? É um manual de comportamento, né? E que foi imposto, então, a partir daí as pessoas falam, bom, então eu tenho que realmente respeitar, eu tenho que atender, eu tenho que olhar no olho dele, né? Uma coisa de comportamento mesmo. Isso que é muito legal. Né? Por isso, talvez até que em outros países do mundo não haja necessidade do Código de Defesa do Consumidor. Porque talvez a cultura de desrespeitar o cidadão não tenha passado por esse momento que o Brasil passou. Sim. De total desrespeito. E agora, nesse momento que está havendo um aumento visível do consumo, é possível que aumentem os conflitos ou a senhora acha que isso já está absorvido já? Eu diria que como o consumo está atingindo uma outra camada da sociedade, né? Vai ter uma ondulação. Essa camada que hoje pode começar a consumir mais, ela talvez não tenha consciência, né? De todos os seus direitos. Então, acho que nós vamos viver uma adaptação. Né? Se hoje a classe, vamos lá, A, B, C e D, já conhece seus direitos, A, E
F, G, que não consumir, vai passar a consumir, ela vai ter que passar por esse aprendizado. E por isso que é importantíssimo que o caminho, acho que está na hora do caminho ser inverso. Eu acho que cabe ao empresário. E aí, falar de pequeno e médio empresariado no Brasil, eu diria que é a grande maioria, não é verdade? Expressiva maioria. Eu acho que cabe talvez um caminho inverso. Será que não é hora do empresário ele mostrar que o consumidor pode ser respeitado, né? O exemplo vir na outra via. Inverter a mão. Claro, até porque esse empresário ele vai ter uma fidelidade que os outros ainda não perceberam que vão ter. Porque o brasileiro ele é tão bom, ele é tão crédulo, que aquele que o trata bem, até no bom dia, né? Aquele que fala, puxa, o senhor está bem e tal, sabe que tem uma filha, enfim, aquele que cria um vínculo com o consumidor, este para perdê-lo pode até errar, pode vender um produto com problemas, não perde. Claro, desde que sempre tenha duas palavras, obrigado e desculpe. Né? Regra de comportamento. Doutora Rosana, para as suas considerações finais. Fica um apelo ao pequeno empresário brasileiro que inverta esse papel. Faça do seu negócio algo mais lucrativo e criando uma fidelidade com o consumidor. Saia na frente, inverta, atenda ele com tudo que ele tem direito e você terá um eterno cliente. E claro que aí fica, professor Sequeira, um pedido também às instituições. Ampare mais o consumidor. Por que o Brasil tem esse caos com essas 3 grandes áreas que nós citamos? Porque falta uma instituição defendendo os pequeninos direitos violados todos os dias dos consumidores. Então, o Ministério Público, a Ordem dos Advogados do Brasil, tinha que estar com ações coletivas para tirar essas grandes massas de ações na Justiça para discutir pequenos direitos que uma ação poderia resolver. Você sabia que o identificador de chamadas telefônicas foi criado no Brasil? E que a injeção eletrônica Flex Fuel, que opera motores tanto com etanol quanto gasolina, também foi desenvolvida em nosso país? Se somos mundialmente respeitados, por que comprar produtos importados? Compre produtos fabricados no Brasil. O mercado interno cresce, sua empresa agradece, seu emprego permanece. Uma campanha do Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo.